Fala pessoal, mais uma Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo no dia de hoje. Vamos falar sobre o Botafogo, a lista dos relacionados já tá aqui, errei aqui. O caminho, a lista dos relacionados já está pronta aqui pra gente conversar sobre o nosso Botafogo nesse nosso último conteúdo nesta terça-feira. Amanhã, Botafogo vai enfrentar a equipe do Boa Vista lá no estádio Elci Rezende, 9h30 da noite, claro, 5 da manhã. Nós teremos o nosso pré-jogo falando muito mais a respeito da equipe, mas o técnico Thiago Nunes relacionou alguns atletas e o Botafogo segue sem o goleiro John e também Jefferson Savarino entre os relacionados. O técnico Thiago Nunes relacionou os seguintes jogadores: Gatito Fernandes, Igor Gabriel e Lucas Barreto. Muito provavelmente o Gatito deve reassumir a liderança no jogo de amanhã, a titularidade no jogo de amanhã, já que no último jogo jogou o Igor Gabriel. Eu acho bem provável que o Lucas Barreto atue. Se fosse uma partida com o John relacionado, talvez o John pudesse jogar amanhã, mas eu não acredito, né? Então eu acredito que o Gatito seja o titular. Os defensores relacionados pelo técnico Thiago Nunes: Alexander Barbosa, Bastos, Hugo, Lucas Halter e Marçal. E claro, você tem ali as situações, né, de jogadores que estão fazendo papéis defensivos, né, de terceiros jogadores no sistema defensivo. No caso, o Danilo Barbosa, que foi relacionado, e também o Newton. Então esses dois jogadores, eles podem, nessa situação que o técnico Thiago Nunes tem feito a respeito da sua montagem do elenco, eles serem colocados ali como jogadores pela defesa. Então o Botafogo tem essas peças, no caso tem o Danilo e também o Newton como jogadores que fazem parte do sistema defensivo. Além deles, você teve Diego Hernandes sendo relacionado, Eduardo, Jacob, Cauê, Marlon Freitas, Raí e Tietê, esses jogadores relacionados ali para o meio campo. E os atacantes e pontas, né, no caso, Janderson, Jefinho, Júnior Santos, que tem feito ali o papel de ala pela direita, Vitor Sá também um papel de ala pela direita, Matheus Nascimento, Segovinha e Tiquinho Soares. TF, qual time que você escalaria? O time que eu escalaria é muito diferente do time que eu acho que vai a campo, né? Você tem duas possibilidades bem distintas. O time que eu acho que será escalado deve ser, que eu vendo, né, o que o técnico Thiago Nunes tem feito. Eu acredito em Gatito, Vitor Sá, Danilo Barbosa, Halter e Alexander Barbosa. A dupla de Barbosa jogando, um Barbosa com Z e outro Barbosa com S. Na ala direita, o Vitor Sá. Na ala esquerda, o Hugo. Por dentro, Marlon Freitas e Tietê. Eduardo, eu não sei se vai para o jogo, é a minha única dúvida, né? Mas nas beiradas, eu acredito que de um lado você tenha o Jefinho, do outro eu não sei o que ele vai fazer, se vai colocar o Eduardo fazendo aquele papel ali de um meia ponta, né, de um meia segundo atacante, fazendo o papel de um camisa 10, tendo uma circulação, ou se ele vai colocar outro jogador. E no comando de ataque eu acredito em Tiquinho Soares. Então, vendo o que o Botafogo tem a fazer, eu acredito que o técnico Thiago Nunes coloque a sua força máxima. TF, o que você faria? Eu pouparia geral amanhã com chuvas. As chuvas que estão acontecendo, tanto aqui quanto em todo o estado do Rio. O gramado do Elci Rezende não é bom, então eu não forçaria determinados jogadores como Tiquinho, como Eduardo, Tietê, Alexander Barbosa, não forçaria. O máximo de titulares ali que eu colocaria o Gatito para jogar, que é goleiro, então é mais tranquilo. Na zaga, eu não, no máximo talvez o Halter para jogar como um líbero. Talvez colocaria o Bastos pelo lado esquerdo da defesa e de outro lado manteria o Newton. Então pouparia o Danilo Barbosa, que é um jogador que tem muitas lesões. Na ala esquerda poderia colocar o Hugo para jogar esse jogo sem ter nenhum tipo de problema. Na ala pela direita você não tem escolha, então eu daria minutos para o Vitor Sá, já que ele não jogou o último jogo, então eu colocaria o Vitor Sá nessa partida. Não colocaria, nem pensaria em colocar o Eduardo, talvez pudesse colocar o Raí, fazendo esse jogador um pouco mais à frente, ali no meio campo, ao lado do Cauê de novo, né? Ou o Newton jogando por dentro, jogando como um volante. E eu colocaria ali no comando de ataque Matheus Nascimento, não colocaria o Tiquinho em um gramado pesado, e colocaria talvez ali o Segovinha fazendo uma nova partida. Seguraria também o Jefinho. Não forçaria o Botafogo na partida de amanhã. Eu acho que não tem necessidade da gente colocar as nossas melhores peças em um gramado ruim, em um estádio que não tem condições e ainda mais com poucos dias de treinamento. Então eu não forçaria
o melhor Botafogo nessa partida de amanhã contra o time do Boa Vista, lá no Elci Resende, lá em Bacaxá, jogo às 21 horas e 30 minutos, com transmissão do GOAT, da Band e do Band Esportes. Mas falem aqui, as opiniões de vocês são sempre fundamentais aqui no canal do TF. O Vitor Cuesta foi anunciado oficialmente como reforço do Bahia para as próximas temporadas, né? Um jogador que foi negociado pelo Botafogo e agora fará parte da equipe baiana inicialmente até o final de 2024, com algumas cláusulas para ele fazer parte da equipe tricolor baiana até 2025. Então ele tem algumas cláusulas para renovação por mais uma temporada. Vitor Cuesta, que caiu muito de rendimento no último Campeonato Brasileiro e saiu de um jogador que era adorado pela torcida para ser um daqueles jogadores que o torcedor não aguentava nem mais olhar, né? Então você tem essas possibilidades que estão acontecendo a respeito do Vitor Cuesta, a respeito de outros jogadores do Botafogo, que saiu, no caso Vitor Cuesta, foi para o Bahia e agora vai desempenhar o seu futebol lá no tricolor baiano. Ele é jogador do Bahia, o Vitor Cuesta não foi emprestado, o Bahia pagou por essa negociação, além do pagamento, o Botafogo tem uma economia ali de mais de 7 milhões de reais, até bem mais de 7 milhões de reais, o valor ali que o Botafogo teve de economia em relação ao Vitor Cuesta. Boa sorte aí para o Cuesta em sua jornada futebolística. E muita gente perguntando do Alan. O Alan já está treinando com a equipe do Al-Wahda. Ele tem ali ainda a possibilidade de ficar nessa equipe, né? Ele deu até mesmo uma declaração para um site lá árabe, né? Ele falou que ele recebeu, abro aspas para o Alan, ele deu uma entrevista ao site Al Bayain. Ele falou sim, ele recebeu algumas ofertas, recebeu ofertas de vários clubes que contactaram o agente dele, mas atualmente ele está concentrado nos treinos do Al-Wahda. É claro que ele quer ficar no Al-Wahda, adora o clube, segundo palavras do Alan, onde ele se sente muito confortável, mas também está esperando que o clube faça uma proposta de renovação, então ele vai entender o que vai acontecer. E ele falou mais alguns pontos, né? Ele está aguardando as negociações de renovação com o clube e espera que cheguem em um acordo. E ele falou, uma palavra para os torcedores do Al-Wahda, que também quer ficar e continuar na equipe. Então, Botafogo tem a situação do Alan. O X da questão é de que o jogador ele tem ali propostas financeiramente interessantíssimas para ele, com valores maiores do que o Botafogo ofereceu. E o Botafogo está correndo, claro, atrás de outras possibilidades. O Botafogo não coloca apenas o Alan como seu alvo e objetivo. Como essa negociação ela tem as suas dificuldades, o Botafogo está no mercado atrás de outros jogadores, atrás de outras possibilidades e negociações para você ter sim um volante nessa temporada, para você ter mais um jogador de meio campo. Mas é aquilo que eu sempre falo com vocês, as negociações precisam avançar. O Alan ficou difícil, então parta para o plano B. E é isso que o Botafogo está fazendo, está em busca de um outro jogador para fazer parte do seu plantel. Então vamos aguardar as próximas horas, que elas serão importantíssimas para o Botafogo em relação à próxima temporada. Aliás, a esta temporada, não a próxima. Beijo, tchau, tchau, fui, fiquem com Deus. Volto ainda amanhã, às 5 da manhã, com o nosso giro de notícias. Depois, com pré-jogo, né? Não depois, com pré-jogo de Botafogo. Tô cansado, gente. Hoje tô cansado, por isso que eu tô errando bastante aqui nesse vídeo. Peço desculpas para vocês. Com pré-jogo de Botafogo e Boa Vista, 5 da manhã. E claro, assim que a bola parar de rolar, às 11h30 da noite, nossa live pós-jogo, que já estará programada aqui no canal. Valeu? Fui, tamo juntos, fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu, fui.